Primeiro agradecer, né? Agradecer a todos. Eu acho que esse é um tema muito relevante, muito urgente, né? A gente, enfim, está num momento bem interessante. Vamos ter oportunidade aí de conversar sobre esse tema, mas eu queria aproveitar esses minutinhos aí para a gente propor aí, validar com os senhores a proposta desse bate-papo de hoje à tarde, né? A gente pensou em fazer uma breve introdução, né, e citar os convidados, e aí a gente poderia começar, cada participante poderia ter entre 10 minutos, enfim, um pouco mais, um pouco menos, né? A gente sabe que eu também não queria restringir muito, porque eu sei que é uma oportunidade com vocês aí imperdível. Então, por favor, não se restringam a isso, mas a proposta seria 10 minutos. A gente tem a nossa chefe de gabinete acompanhando as perguntas no YouTube, e o Carlos, que também está aqui na sala com a gente, vai fazer essa transmissão no YouTube, tá? A transmissão aí em tempo real aí da live. E aí a gente poderia iniciar aí com o deputado Zé Silva, enfim, para falar do PL 7578, que eu acho que é um grande marco, né, no mercado de serviços ambientais. Eu acho que é um tema aí que está sendo muito abordado. Poderíamos seguir com o Marco, para ele falar dessa questão da visão, né, do produtor que conserva a floresta, ou seja, a visão do setor privado, né, e do produtor. Seguiríamos para o doutor Benedito, né, que é, enfim, uma sumidade aí na área de direito ambiental, enfim, e realmente é uma honra aí poder estar compartilhando com ele, porque, de certa forma, a gente traz também a visão do poder público, né, e o Tribunal de Contas é um dos órgãos chaves, né, em qualquer projeto dessa natureza. Então, é realmente bem importante, e a gente fecharia com a Pâmela, falando da Brasil Mata Viva, do projeto Tesouro Verde, enfim, complementando. A gente, nos minutos finais, a gente poderia destacar as principais perguntas, né, e as que, porventura, não coubessem no tempo, a gente poderia enviar para os senhores e mandar depois para quem perguntou. Tranquilo. A mim tudo bem. Só uma pergunta, Eduardo, vai ficar disponível no YouTube depois? Vai, Marco, fica disponível no YouTube depois. Eu posso depois mandar para vocês o link do canal, tá? Onde vai ficar específico, mas vai ser transmissão ao vivo. Eu vou até mandar para a Pâmela, aqui ela pode encaminhar para todos vocês aí para divulgar, né? Aliás, aquele link vocês receberam ou não? O link que a gente está circulando? Recebemos. É o link da transmissão ao vivo, né? E depois a gente manda o link do vídeo permanente. Tá certo? Tá ótimo. Beleza, pessoal. Vou pedir para o Carlos. Vamos dar aí, só esperar aí fechar o. Faltou um minuto. Carlos, se tu quiser já ir testando a. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria aí de agradecer a todos pela oportunidade, né, de estarmos aí reunidos hoje para discutir um pouco sobre esse grande tema, né, que é um tema, de certa forma, demandado, né, em todo o planeta. A gente vem de um histórico aí de uma COP, né, enfim, que a Amazônia ficou em evidência. Temos aí
uma série de reuniões, né, estratégicas que a gente vai conversar durante a live. E então, falar sobre o Brasil, né, o mercado de serviços ambientais, sustentabilidade é algo realmente que tem sido o tema do momento, né? E é preciso que a gente aprofunde o debate, qualifique o debate, e para fazer, para atingir essa proposta, nada melhor do que a gente ter aí convidados especiais aí para a gente debater o tema. A gente vai ter participações aí nesse diálogo com o deputado Zé Silva, do Solidariedade, é uma das lideranças aí que está propondo o PL 7578, que é um dos grandes projetos que podem aí transformar essa questão do marco legal relacionado a serviços ambientais no Brasil, né? Temos o Marco Augusto, presidente da Abraflon, vai falar um pouco para a gente da questão do produtor rural que preserva a floresta, né? E até é importante destacar e desmistificar algumas questões, né? E principalmente por conta da imagem do agro que a gente vive hoje e da grande cobrança que a gente tem tido. Então, o Marco vai abordar essa questão do produtor que conserva a floresta. Temos o doutor Benedito Antônio Alves, conselheiro do Tribunal de Contas, né? Uma autoridade de um dos poderes estratégicos para a gente discutir sustentabilidade, serviços ambientais, tem muito a ver com contas públicas, com receitas não tributárias. Então, é muito importante quando a gente pensa em governança, em transparência, né, em um ambiente de mercado, um ambiente de negócios seguro, né, transparente para o investidor e também transparente para a administração pública, né, o TCE passa a ser uma peça fundamental. Então, teremos aí a participação dele. E, por fim, a diretora institucional do Brasil Mata Viva, que é a detentora da plataforma utilizada pelo programa Tesouro Verde no estado do Amapá e nos demais estados que utilizam também esse programa. Vai falar um pouco para a gente aí também do Tesouro Verde, que é a modelagem que foi adotada aqui no Amapá e que tem aí apresentado resultados muito interessantes, progressivos nos últimos anos, né? O mais importante dessa live, né, e o que a gente está propondo aqui, é justamente discutir sobre a importância de tratar os serviços ambientais como o reconhecimento da conservação da floresta nativa como atividade econômica, né? Tá claro que o comando e controle por si, ele não vai resolver o problema, né? Ele falhou agora, então é preciso que a gente busque alternativas, né? E, com isso, eu vou passar a palavra aí ao nosso deputado Zé Silva. Deputado, por favor, a palavra está com você aí, o nosso autor aí do PL 7578. É um prazer falar com vocês, num tema tão importante como esse. Cumprimentar o secretário pelo trabalho, pelo pioneirismo, num segmento tão importante da nossa bioeconomia. Cumprimentar o doutor Benedito, a importância dele também para que essa legislação que nós estamos propondo em nível nacional, ele tem essa contribuição importante. Tem, inclusive, muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. O Magu, que é o presidente da Associação Brasileira de Florestas Nativas, vai poder falar da materialidade, tanto que é concreto esse nosso projeto. E a minha colega de profissão, a Pamela, engenheira agrônoma, e que tem também um trabalho muito importante. Eu sou extensionista rural da Emater de Minas Gerais há mais de 30 anos. Conheço e sempre afirmei que aprendi muito com a natureza desde a minha infância no meio rural. E desde que cheguei ao Congresso Nacional, eu cheguei num momento muito estratégico do debate sobre o Código Florestal. E nesse debate do Código Florestal, eu já apresentei uma emenda que foi aprovada quando definiu lá no artigo
no quesito 27, o artigo 3º, sobre crédito de carbono. E foi aprovado o Código Florestal, foi um grande avanço no Brasil, mas ainda é preciso ter algumas regulamentações e preciso avançar também na legislação. E tanto nas COP, tanto na de Paris como na de Madrid agora, o Brasil assumiu muitos compromissos, importantes compromissos, e esse nosso projeto do Crédito Floresta, que nós intitulamos de Patrimônio Verde, ele vem consolidar muito das expectativas do Brasil em cumprir os seus compromissos e também vem para remunerar, vem para materializar o serviço ambiental prestado pelos produtores rurais. Eu tenho afirmado, tanto na Conferência Mundial do Clima, quando eu estive presente, encontrei com o secretário, lá o consórcio dos governadores dos 9 estados da Amazônia. Eu achei a iniciativa muito importante, secretário, quero cumprimentá-lo, você e toda a equipe, né? Mas o nosso projeto, ele vem para efetivamente colocar na prática que a floresta plantada, a floresta de pé, especialmente no bioma amazônico, ela é muito mais rentável, não só em termos de sustentabilidade, na nossa consciência, na garantir às gerações futuras um meio ambiente melhor do que os dias atuais, mas prova com tanto os parâmetros econômicos que a floresta é uma atividade do agronegócio. Então, esse é o nosso projeto. Ele se materializa também quando a gente vê que a União Europeia, ela até 2050, o seu desafio que eles colocaram, estão trabalhando muito fortemente de ter a sua economia, ter todas as suas atividades equilibradas em relação à emissão dos gases de efeito estufa. Então, com isso, abre um grande mercado para o Brasil. Nós tivemos avanço agora com a medida provisória MP do Agro, que já permitiu a emissão da CPR, que é uma parte que o nosso projeto prevê e facilita. Há também, com clareza no projeto, a atribuição do Ministério da Economia e também do Ministério da Agricultura. E no Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia, ele criou um grupo de parlamentares. Nós pegamos lá todos os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Nós estamos chamando de pauta sustentável. E nessa pauta sustentável, dos 5 projetos, um é a regularização fundiária, que era uma medida provisória. Eu fui relator e virou um projeto de lei também. E o outro é esse projeto Patrimônio Verde. Esse conjunto de medidas que nós pretendemos ainda no mês de setembro aprová-los. Os outros 3 projetos, um é contra o desmatamento ilegal, o outro, que é do deputado Molon, em relação à emergência climática, e esse conjunto de medidas nós queremos aprovar para ser um gesto do parlamento brasileiro, não só pela nossa consciência da sustentabilidade, mas para o mundo inteiro em relação à preservação do meio ambiente. Então, para garantir que nós tenhamos, como o próprio Margot fala, centenas de milhares de guardiões do nosso meio ambiente, da nossa floresta amazônica, dos nossos biomas, está aí o secretário de Planejamento, que o Amapá é o estado pioneiro, está o presidente da associação, que vai mostrar com muita clareza que é execuível na prática, está o doutor Benedito, um dos mais conhecedores da questão tributária, financeira e jurídica, e a Pâmela, que conhece tecnicamente uma plataforma possível de emitir os títulos gribons, né, os títulos do Crédito Floresta, e também a auditoria. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e muito feliz de poder, não só como parlamentar, mas como cidadão, cumprir o meu papel com a atual geração, mas especialmente também com as gerações futuras. Então, secretário, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse debate. Deputado, obrigado aí pelas colocações. A gente tem acompanhado muito, né? E eu vejo que, apesar das dificuldades da pandemia,
algumas agendas importantes têm avançado, a questão da regularização fundiária é crítica, né? Não só para a gente efetivamente ter a responsabilização para combate ao ilícito ambiental, quanto também para transformar os estados da Amazônia em economicamente viáveis, né? Garantir ao produtor o acesso a crédito. Então, há uma série de desafios, né? E gargalos que explicam também por que a Amazônia é a região com a maior vulnerabilidade do Brasil, né? Apesar de toda essa riqueza, e por que é tão importante projetos como o PL 7578, que, de certa forma, reconhece essa atividade econômica, né? Então, obrigado. Estamos aí apoiando, né, mobilizando as bancadas aí do consórcio para poder apoiar também esse importante projeto. E, com isso, eu passo aí para o Marcos, para poder a gente escutar um pouco sobre a visão do produtor rural sobre essa iniciativa. Agu, por favor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês num momento importante desse, principalmente pela importância que esse projeto tem, deputado Zé Silva. Como eu já disse em outras oportunidades, ele não é um projeto só importante para o Brasil, ele vai mudar o Brasil e vai mudar o mundo, porque esse tipo de atividade econômica que está regularizada hoje, através, tanto como o senhor disse, através da MP do Agro, ex-MP do Agro, né, que é a Lei 13.986, ela reconhece que a atividade do produtor rural, uma das novas atividades do produtor rural, é a atividade de conservação de floresta nativa. Eu gostaria de registrar que eu tive a oportunidade de conhecer o deputado Zé Silva através da nossa querida ministra, Tereza Cristina, que ela é aqui da nossa terra e é uma amiga comum. E foi daí que nós tivemos essa grande amizade, que eu acho que ela vai dar muitos frutos aqui para o Brasil e para o mundo também, deputado. Gostaria de parabenizar também, de agradecer a presença do conselheiro Benedito Alves, que é uma peça importante nesse processo, porque representa quem fiscaliza. E esse processo, para ele dar certo, ele tem que ter transparência absoluta. O Eduardo, que é o nosso companheiro, ele é a perna, como eu disse, ele é a perna pública do nosso projeto. Nós somos a perna privada, porque nós representamos os produtores rurais da iniciativa privada e o Amapá, ele é a perna do projeto pública, porque ele representa um órgão público pioneiro e que tem travado uma luta para quebrar pedras nesse caminho, porque é um projeto, é um processo como eu disse, novo, e ele tem muitas coisas que precisam ser regulamentadas. E o Amapá, ele abraçou essa causa. E a Pâmela, ela representa a inteligência de tudo isso. Eu gostaria que ficasse registrado aqui, Pâmela, e também que registrássemos o nome da Maria Tereza, que ela é a pessoa, e vocês, que desenvolveram essa técnica e convenceram todos esses que estão hoje trabalhando aqui. Agora o deputado Zé Silva, ele está trazendo um aperfeiçoamento, ele vai melhorar o que nós já estávamos fazendo, mas que ele traz também outras coisas que eu vou dizer aqui, que são extraordinárias para que a gente consiga dar liquidez e também dar escala. Como o próprio Eduardo já disse, a gente precisa de escala para fazer com que as vendas ocorram com mais velocidade. Eu gostaria de, antes de iniciar, fazer uma observação importante em relação à nossa entidade. Ela é uma entidade composta de 219 produtores rurais, e o nome da nossa entidade se chama Associação Brasileira dos Produtores Rurais, conservadores de florestas nativas. Não existe nenhuma associação dessa no Brasil e nem no mundo. Então, ela é uma associação inédita e ela está há 10 anos trabalhando e conservando florestas nativas. Nós estamos em 5 estados da Amazônia Legal. Nós estamos em Mato Grosso, no Pará, Amazonas, na Rondônia, sua terra, conselheiro, e Tocantins. E estamos também distribuídos em 71 municípios. Ao longo desse período todo, nós já conservamos, durante esse período de 10 anos, nós já
estamos conservando 386 mil hectares. Isso corresponde, pessoal, ao equivalente, em termos de território, a 12 capitais do Brasil. Se eu juntasse 12 capitais, colocasse tudo junto, corresponde ao que nós estamos preservando esse tempo todo. E só vou ler para vocês verem a grandeza do que isso significa. Hoje seria o equivalente à cidade de Vitória, Natal, Aracaju, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Maceió e Salvador. E vocês podem constatar, se quiserem, através do sistema de controle de radar, que durante esse período as matas nossas estão totalmente preservadas. Não tivemos um problema de invasão, nenhum problema de incêndio, nenhum problema de desmatamento ilegal, enfim. Então, nós somos um sucesso em termos de preservação ambiental. O que está faltando, como eu disse, são alguns ajustes na legislação para que a gente consiga dar escala e liquidez, para que a gente consiga fazer com que os recursos cheguem nos produtores rurais. Mais um ponto importante também com relação à nossa entidade é que ela foi desenvolvida e criada simplesmente para defender os interesses dessa classe que muitos não conhecem. E ela tem 2 pontos muito importantes que a gente toca como os grandes objetivos dela. Um deles é com relação ao slogan da nossa entidade, que diz que a floresta nativa de pé, ela tem que valer mais do que a derrubada. E outra coisa importantíssima também, nós temos que acabar com esse conflito que existe, que também é um falso conflito, entre a produção e a conservação. O produtor rural não é contra a conservação. Então, são 2 pontos que nós defendemos com clareza, com veemência, com a nossa entidade. Eu vou fazer agora, destacar 3 pontos, para não ser muito longo, como o Eduardo pediu, que eu acho que são fundamentais nesse projeto de lei. Primeiro, ele quebra paradigmas, deputado. Ele, em vez de punir, como é o comum em toda a legislação ambiental, toda a legislação que você tem de meio ambiente, desde 1965, quando foi feito o primeiro Código Florestal, ele só vem com artigos para punir, para multar, para criminalizar. Esse é o tratamento que o produtor rural vem recebendo desde 55 anos. E esse projeto ele é inédito, ele só tem 7 artigos. E não tem nenhum artigo nesses 7 artigos que fala em punição. Ele vem para incentivar. Se você preservar essa floresta, eu vou te incentivar. Aí vem o segundo ponto que eu acho que é importante também, pessoal. Como é que ele vai incentivar? Ele vai incentivar colocando dinheiro no bolso do produtor. Isso é inédito. Esse sistema, como o próprio Eduardo disse, de comando e controle, que eles chamam aí, a academia chama de comando e controle, que é ficar punindo, mandando a polícia, fiscal, não sei o quê, isso já não deu certo. Esses recursos que ficam procurando recurso a nível internacional, do fundo do não sei aonde, vai lá para o fundo da não sei o quê, aí passa por uma ONG, passa por um fundo, passa por um controle de um governo, enfim, sempre. Esse troço também não deu certo, esses programas não deram certo. Agora, o que é que vai dar certo? É quando você coloca o dinheiro no bolso do produtor. Ele vai ser o fiscal do meio ambiente. Nós vamos ter aqui, pessoal, deputado, 5 milhões de fiscais ambientais no Brasil. Só na Amazônia Legal são 1 milhão de fiscais. Por quê? Porque ele vai ter muito interesse de cuidar, sim, da sua propriedade, para que ela não seja invadida, para que ela não seja incendiada e tudo mais. Então, eu acho que esse é um outro ponto fundamental para que esse projeto dê certo, e ele muda também outro paradigma, que é esse. Em vez de ficar distribuindo dinheiro por aí, mandando dinheiro através de fundos, através de órgãos públicos, não sei o quê, você faz um negócio e o sistema ele permite que o dinheiro chegue direto no bolso do produtor rural.
E outro ponto que eu acho que é fundamental também, e essa é uma situação que o produtor rural já vem enfrentando ela também há mais de 50 anos, que é com relação à reserva legal. E esse debate, ele já se arrasta. E a ideia é que, através da reserva legal, você possa ser remunerado por conservar a reserva legal, a floresta da reserva legal. Então, este é um ponto importantíssimo. Eu disse um dia, num outro evento, que o produtor rural, se eu comparar ele na área urbana, e ele compra um apartamento numa cidade, ele vai lá e compra um apartamento de 3 quartos. Só que tem um detalhe, se fosse na área rural, ele só ia poder usar 2. O outro ia ficar guardado. Ele ia ter que manter limpo, ele ia ter que cuidar, ele ia ter que pagar condomínio, ele ia ter que cercar, não deixar entrar ninguém lá dentro, ele não ia poder deixar pegar fogo nesse quarto, mas ele ia estar pagando todas as despesas correspondentes à manutenção dele, mas ele não ia poder usar. Outro exemplo que me deram, que eu acho que é muito importante também, é muito interessante, se for um imóvel rural na Amazônia Legal, o exemplo que eu vou dar agora ele é mais específico. É a mesma coisa que eu montar um hotel de 10 quartos e só poder usar 2 quartos. Os outros 8 quartos vão ficar fechados. É o caso da Amazônia Legal, da Amazônia, do bioma Amazonas, onde você tem uma reserva legal que você tem que preservar 80% da área. Então, o que esse projeto traz que ele é importantíssimo para nós? Ele vai permitir que você possa ter 2, 3, 4 atividades dentro da sua fazenda, da sua produção. Por exemplo, você pode cultivar soja, milho, você pode cultivar também, você pode criar bovinos, suínos, aves, e com base na própria lei que o deputado Zé Silva falou, que era a antiga MP do Agro, que virou agora a lei 13.986, ela trouxe uma atividade nova que é um KINAI também, que tem, e tem uma atividade nova dizendo que, se ele conservar a floresta nativa da reserva legal, ele vai poder ser remunerado. E isso, pessoal, vai mudar tudo. Por isso que eu falei que esse é um projeto que ele tem uma importância tanto para o Brasil quanto para o mundo. E todos os produtores rurais, esse projeto, ele pode ser, aliás, esse caso nosso da Abraflon, como ele já está funcionando, ele só falta alguns ajustes, ele vai trazer essa possibilidade da gente replicar isso no Brasil inteiro. Então, vai ser possível, sim, é a pergunta que vários fazem para mim, que a gente consiga reproduzir isso no Brasil inteiro, onde os produtores rurais possam receber pela conservação da floresta nativa, da reserva legal dele, sim. Para encerrar, eu gostaria de falar 2 coisas que eu acho que são importantíssimas aqui para nós fecharmos. O Brasil, como já foi dito, inclusive o vice-presidente Mourão, que é atual presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, numa visita que ele fez no Senado, ele foi perguntado: o Brasil perdeu a narrativa ambiental? Sim. Nós estamos nas cordas. Todo dia você ouve falar mal do Brasil, mal do não sei o quê, não sei o quê. Só que nós somos o país que mais preserva no mundo. E com este projeto, eu acredito que a gente vai ter uma ferramenta poderosíssima, deputado, para recuperar essa narrativa, para a gente voltar a ser protagonista ambiental do Brasil no mundo. E ele tem essa importância por conta dessas questões. É uma ferramenta poderosa, e aí sim, como o próprio deputado tinha dito em outro evento, nós vamos ter ferramenta e mecanismo para a gente ir buscar aqueles recursos que estão disponíveis
lá na União Europeia de 1 bilhão de euros. E nós vamos ter, com essa ferramenta, nós vamos poder, sim, buscarmos esses recursos. Então, eu acho que ele é muito importante e é por isso que nós estamos apoiando. Muito obrigado, Eduardo. Bom, Marcos, obrigado aí pelas palavras. Acho que foram colocadas questões muito importantes, como o trabalho da ministra Tereza Cristina, né, com o MP do Agro, enfim, a discussão sobre bioeconomia, né, sobre os sistemas agroflorestais, enfim, todas essas oportunidades que a gente tem hoje, de, primeiro, ampliar, isso é uma bandeira muito forte do governador Valdez, do consórcio da Amazônia, dos 9 estados, temos aí Rondônia também participando, que é justamente a gente ampliar a produtividade da Amazônia, das áreas antropizadas, né, agregar tecnologia, acessar fontes de financiamento para essa transformação da produção da Amazônia, sem derrubar uma árvore. Ou seja, é possível ampliar a economia, transformar, né, a Amazônia com um novo modelo de desenvolvimento sustentável, inclusive, sem derrubar a floresta. Então, a gente defende muito isso, né? O Amapá, quando ele optou pelo Tesouro Verde, ele também buscou isso como uma alternativa para responder esses desafios, e a gente, desde o início, acreditou também muito no estímulo, ou seja, nas políticas públicas de estímulo. Tá? Então, ao invés de tornar obrigatória a adesão, o que a gente começou a fazer? Bom, critérios de desempate em licitações públicas, para quem tem o selo sustentabilidade. Então, eu começo a reconhecer esse adereço ambiental, ou seja, reconhecer as empresas que têm o compromisso socioambiental efetivamente comprovado. O nosso Instituto de Previdência, por exemplo, tem como política de investimento daquela parte que pode ser diversificada, que a maior parte é título do Tesouro Nacional, mas a parte que pode ser diversificada instituições financeiras que tenham esse compromisso ambiental efetivo, que não seja só aquela questão. É importante mitigação, é importante, por exemplo, eliminar os copos plásticos e colocar canecas permanentes para os empregados, o transporte elétrico, tudo isso é fundamental, é importante, mas isso não coloca a floresta no balanço. É preciso a gente colocar a floresta no balanço. E é através de projetos como esse, que instrumentalizam o serviço ambiental de forma efetiva, ou seja, fortalece, né? A MP do Agro fortaleceu muito, mas eu vejo que o projeto deputado ele pode alavancar realmente, abrir um novo espaço. Hoje, a gente tem aí um mercado, no ano passado, segundo o Banco Mundial, de 50 bilhões de dólares no mundo inteiro, e o Brasil ainda aparece lá como indefinido. Então, a partir dessas reflexões aí do deputado e do Marcos, a gente passa a palavra aí para o nosso conselheiro, doutor Benedito. Por favor, doutor, a palavra é sua. Eu me sinto bastante honrado de participar com uma plede de estudiosos, experts do assunto. Isso é uma honra, Eduardo, nessa live que tem uma temática bastante desafiadora. O tema já começa destravando a agenda ambiental, Brasil no mercado de serviços ambientais. Um tema que deveria até ser bem mais conhecido, multinível, por todas as nossas autoridades, mas não é. Mas eu queria agradecer aqui a honra de participar, Eduardo, desse live. Você que é pioneiro no Brasil com o Tesouro Verde, no Amapá. Do trabalho espetacular no Parlamento Brasileiro do deputado Zé Silva, que é autor do nosso PL 7578. Já advém de uma experiência dele, não só teórica, como engenheiro que mas também na prática, como extensionista. Acho que ninguém tem uma vivência como o extensionista tem, de estar lá dentro da casa do produtor rural, de vivenciar suas vitórias e suas derrotas, seus óbices e também os desentraves que há para que ele possa crescer. Então, eu reputo da mais alta relevância o trabalho que o senhor tem como parlamentar
nesse Congresso Nacional, deputado Zé Silva. Eu não o conheço pessoalmente e certamente que nós teremos oportunidade. O Covid fez com que esse encontro atrasasse, mas certamente eu acredito que essa fase já está passando. O Dr. Marcos Augusto, presidente da Abrafrom, também já vi falar muito de Vossa Excelência, é uma honra imensurável participar, e já sei do conhecimento, em razão de amizades comuns que nós temos, do conhecimento da vivência que o senhor tem nessa área. Eu queria cumprimentar, em especial, a Pamela Pádua também, a Pamela é nossa diretora institucional da BMV. Quando eu soube da BMV, por um amigo comum, que é o Wagner, eu fui secretário de Fazenda aqui do Estado, e o Wagner me sucedeu, e ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversava quando eu estava fazendo um doutorado na área, falando dessa monetização desse imenso patrimônio natural. Um patrimônio natural tão imenso, tão grandioso, que mesmo os órgãos fiscalizadores ainda não entenderam o seu papel em definitivo. Por exemplo, se eu estou falando que um tribunal de contas cuida de patrimônio público, dentro do patrimônio público nós temos aí o patrimônio natural. Patrimônio natural que ainda não está devidamente monetizado, que ainda não está devidamente mensurado. Nós nem sabemos ao certo quanto que vale um patrimônio desse. Mas é uma honra estar participando desse evento, para que nós possamos colocar uma visão que nós temos também, não só como um conselheiro de Tribunal de Contas, que participa do nosso sistema em nível nacional, mas também como professor e estudioso há quase 30 anos dessa matéria na academia brasileira. Que a academia também está distante da realidade, e vamos ter a oportunidade de dizer isso. Mas, Pamela, transmita à doutora Maria Tereza o nosso respeito pelo trabalho excepcional que vocês fazem juntos, como equipe, sendo pioneiras, destemidas, desbravadoras nessa matéria que, a priori, parece simples, mas é bastante complexa, que envolve concepções endógenas, aqui no Brasil, e exógenas, de organismos internacionais que cuidam dessas concepções de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, Agenda 2030, 2050, mas também das condições climáticas do planeta, o que acaba fazendo com que, como o Magno disse, o Eduardo disse, fazendo com que nós sejamos taxados como bandidos lá fora, bandidos contra o meio ambiente. Essa é a verdadeira expressão que a gente ouve na academia lá fora, que eu acabei de vir do doutorado e estive bastante tempo na Europa estudando a matéria com especialistas de todos os naipes. Mas veja bem, o Tribunal de Contas, então, onde ele se insere nisso tudo? Ele se insere naquele que tem que zelar pelo patrimônio público. E esse patrimônio público é muitas vezes deixado. Eu olho lá assim, os veículos, os imóveis que tem, mas e esse patrimônio ambiental, quanto ele vale? Quanto vale uma unidade de conservação com suas reservas faunísticas e florísticas aqui no seio da Amazônia? Quanto vale isso? Quanto vale as nossas reservas minerais? Quanto vale o ainda desconhecido, só 3% que foi estudado de verdade, a nossa potencialidade farmacológica? E eu estou falando da Amazônia, porque aqui que eu estou vivendo é uma região que eu me apaixono. Mas temos que lembrar que nós temos 6 biomas, assim, que são imensuráveis também, tanto quanto a Amazônia, que é o Pantanal, né, do nosso deputado, que é a Mata Atlântica, o Cerrado do Magno, a Caatinga, o Pampa. Quer dizer, nós temos os biomas riquíssimos, fantásticos e únicos no planeta. Nós que somos um país continental. Então, é hora realmente de nós destravarmos essa agenda. E como poderíamos fazer isso? É só olharmos para as características do nosso país. Nós somos a maior potência natural, detentora do maior patrimônio natural e biodiverso do planeta. Nós temos que assumir esse papel. Não podemos ficar à mercê de outrem. De outrem quando nós temos aqui, em 1 hectare, até 40 árvores, os países que nos condenam têm 5 árvores por hectare. Espécies diferentes. Então, nós é que temos que assumir esse papel em definitivo. Nós temos que ter a ousadia, a coragem de reconhecermos a nossa grandeza e tomarmos o nosso destino em nossas mãos. Antes que alguém o tome. Não há vácuo nessa matéria. Ou a gente faz, ou alguém vai fazer em nome do nosso próprio país e nós ficaremos à mercê. Então, deputado, o papel de Vossa Excelência eu considero relevantíssimo. Agora mesmo conversei com um deputado que é líder da bancada aqui de Rondônia semana passada sobre a matéria. E falei, Vossa Excelência,
ele coaduna com o pensamento de Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que fazer uma aproximação maior com outras bancadas, que é o deputado Lúcio Moschini, que elogiou bastante Vossa Excelência. Bom, mas o que nós temos, então? Essa maior potência do patrimônio natural do planeta tem que assumir efetivamente essa liderança e fazer o quê? Monetizar esse patrimônio verde que você já tomaram a iniciativa, Eduardo, lá no Amapá. Nós temos que assumir de verdade e destravar essa agenda ambiental. E eu considero aqui, em resumo, numa tríade, falamos então dessas travas que eu considero. Temos 3 travas. A primeira das travas é exatamente aquilo que o Marco estava falando agora há pouco. Uma incompreensão, um desconhecimento que faz com que falácias se tornem verdades. Do quê? Em relação ao mercado de serviços ambientais e do agronegócio. Eu sou um ambientalista, mas eu penso assim, se o ambientalista se aflora de tal forma que atrapalha a economia, ela não está certa. Essa ação não está correta, essa atuação não está correta. Nós temos que ter o equilíbrio necessário, como o meio ambiente exige que seja equilibrado. Para conciliarmos os interesses do agronegócio, quem está segurando a economia desse país nosso, agora em plena pandemia, de forma indubitavelmente ao agronegócio. É a agricultura familiar também. Quer dizer, é a nossa agricultura, é o nosso homem do campo. Ele que está segurando essa questão econômica toda nesse problema pandêmico, porque o campo não parou. O campo não parou de trabalhar. Eu também sou um produtor rural. E eu continuo produzindo lá, em que pese a pandemia aqui na cidade. Então, veja bem, essa incompreensão que há entre se falar que há uma distorção, um antagonismo entre agronegócio e serviços florestais. Não há. Só quem não conhece efetivamente a matéria e vivencia isso, deputado, como Vossa Excelência vivenciou como extensionista, como o Marco está vivenciando com os produtores, como o Eduardo está vivenciando no setor público, é que pode falar algo que não coaduna com essa conciliação. Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia, lá em Gênesis, Deus colocou o homem no jardim, e ali ele já deu a receita de como nós devemos proceder com a natureza. É lavrar e guardar. Colocou o homem no jardim do Éden para lavrar. Lavrar é tirar dele o seu sustento. É o agronegócio, a agricultura familiar. E guardar é a conservação, é a preservação do meio ambiente. Então, lavrar e guardar é o binômio divino. É um mandamento até que está lá na Bíblia Sagrada, que eu acho que não tem nem como contestar. Né? E é exatamente uma receita de sucesso essa, se nós fizermos ambos. E é perfeitamente possível fazer. Porque o agricultor, como o Marco disse, que tem um percentual elevadíssimo de conservação, que mantém a floresta em pé, ele já presta um relevante serviço ambiental. Não é a floresta em si que presta, como o Wagner costuma dizer, o Wagner Garcia, que faz a floresta em pé. É o homem que conserva a floresta em pé. Então, ele está prestando um serviço ambiental relevante, não só para o Brasil, para o seu estado, para o seu local, município, etc., mas para o mundo. E o mundo tem que reconhecer isso e remunerá-lo por isso. Aí entra as questões dos Green Papers. Aí entra essa possibilidade infinita que nós temos de um mercado ainda que nós não conhecemos, porque ele ainda está dando seus primeiros passos. Nós sabemos qual é o rumo que temos que caminhar. Então, esse é o primeiro, essa incompreensão. Nós temos que fazer uma harmonia e dizer o agronegócio não é contra a preservação ambiental. É o lavrar e o guardar. E depois vem os marcos legais. Aí a importância do trabalho do deputado da Silva, que já é autor do nosso projeto, que está no Congresso Nacional 75-78, que é um projeto de governança, costumo dizer. Porque ele tem uma contemplação variada. Ele pega lá a pecuária, a agricultura e o meio ambiente. É o polifacético sentido da sustentabilidade. Sustentabilidade, quando eu estou falando de sustentabilidade ambiental, é todo o meio ambiente de trabalho, de negócio, de plantio, é um todo. Então, eu preciso de uma legislação efetiva, que dê segurança jurídica para quem mantém a floresta em pé e para quem investe nos papéis que se advêm dessa floresta em pé. Então, e nesses papéis que são emitidos a partir da prestação dos serviços ambientais. Então, é perfeitamente possível fazer isso, conciliar isso, e aí vem, deputado, realmente, essa importância de Vossa Excelência nesse trabalho. E pode contar conosco, naquilo que eu puder, para agregar valor do nosso sistema de contas, da nossa academia, dos nossos estudiosos do assunto, para esclarecer e evitar essas falácias que nós estamos aqui a dizer. E aí, nesses marcos legais também, a gente está falando de nível federal, mas estamos falando também de nível estadual, e o Amapá é uma referência com a legislação que ela tem.
para as questões regionais. Então, é nacional, regional e também locais. Alguns municípios têm suas peculiaridades que também legislarão. Então, nessa concorrência legislativa, nessa atuação legislativa concorrente, contempla-se multinível, o federal, o estadual e o municipal. E aí, não há como fazer isso sem governança. E a governança perpassa por tudo. E aí tem outra matéria que eu relevo de muita importância, eu coloco aqui em relevo como muita importância, que é a da atuação do deputado José Silva também, que é a regularização fundiária. O Brasil não tem uma regularização fundiária efetiva, nós temos muitos problemas, conflitos agrários em todo quanto é lugar desse Brasil. Em São Paulo, onde eu nasci, lá temos na região do Vale do Paranapanema, imensos conflitos agrários, no Espírito Santo, Goiás, Amazônia toda, temos conflitos agrários. Nós temos que acabar, dirimir esses conflitos agrários, atuar. O Exército faz um trabalho relevantíssimo. Conversei essa semana com o general Valença, com o general Lima. O general Valença é do Patrimônio Nacional. É possível pegar o expertise que eles têm do Serviço Geográfico com o general Pedro Paulo e fazermos um trabalho conjunto, barato e conjunto, e atingirmos a totalidade das nossas áreas totalmente regularizadas, escrituradas, porque dá segurança jurídica para o proprietário, né? Dentro dessa escritura também, que se averbe a floresta, que é esse patrimônio que o Marco falou, que tem um valor, mas não está lá averbada, nas escrituras públicas, trabalha com os notariais, então envolve o quê? Múltiplos atores públicos e privados. Nós temos e podemos fazer isso. Então, eu observo que se nós fizermos e temos condições de fazer, nós estaremos atendendo tudo que é de bom. Fortalecendo o nosso agronegócio, porque retroalimenta com o ambiental, e parte dos serviços ambientais prestados voltam para o agronegócio, realimentando e agregando valor nos nossos commodities, que é carne, que é o leite, que é soja, minérios também podem ser agregados e tudo isso. E a gente pode aproveitar melhor com tudo isso. Por exemplo, aqui na região amazônica, não precisaria derrubar mais nada se nós usássemos efetivamente o calcário, por exemplo. Ele teria uma tríplice função. Ele evita o desmatamento, fertiliza o solo e aumenta a produtividade absurdamente. Né? No lugar, você pode pôr dobrado cabeças de gado no mesmo espaço, sem derrubar mais uma árvore. Então, é perfeitamente possível, mas nós temos que trabalhar em quê? Em governança. A nossa cabeça tem que pensar numa cosmovisão, uma visão macro que poucos, inclusive gestores públicos e dirigentes públicos pensam. Nós temos que pensar isso e trazer de vez a academia para falar com o pessoal do parlamento, a academia, todos os setores produtivos, dos 3 setores, primário, secundário e terciário, que a todos interessa o agronegócio. Agregar mais valor no nosso produto para não vendermos in natura esses commodities e gerar emprego e renda aqui. Então, é uma coisa que é boa para todo mundo, que vai ajudar, inclusive o permacultor lá, o pequeno, o extrativista, o pescador, o ribeirinho, vai ajudar todos. É perfeitamente possível que esses papéis se transformem efetivamente nesse tesouro verde. E resolvam muitas questões que ainda não estão resolvidas, como a grande ameaça, o grande fantasma nosso, que nós temos hoje na economia brasileira, que é o previdenciário, o déficit previdenciário, que tira dinheiro de tudo quanto é lugar, e não há dinheiro que dê. Eu acredito muito que essa questão ambiental pode resolver o previdenciário e muito mais. Acredito de verdade nisso. Mas isso merece muitos estudos, aprofundamentos, discussões, né, e ajustamentos de ideias e colocá-las em prática. Eu respeito muitas pessoas que têm ideias, mas que praticam, como vocês fizeram no Amapá, como o MAG faz, que já fez, como a BMV faz, e como o deputado Zé Silva faz. Pega essas ideias e transforma num projeto que está sendo o projeto lá dentro do Congresso Nacional. Por isso que merece todo o nosso apoio, nosso respeito. E eu vejo que nós juntos, em governança, órgão de controle tem que entender que ele precisa atuar conjuntamente para melhorar a sociedade. Ele não veio só para punir, ele veio para aconselhar, para melhorar e para ajudar o nosso gestor público a melhorar a sua atuação, em todos os aspectos, multidimensionalmente falando. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando aqui em econômico, ambiental e social. São essas as primeiras colocações. Vocês viram que eu acho que eu até extrapolei um pouco. Não, doutor. Primeiro, assim, registrar a aula, né, e uma aula iluminada, né, porque o conselheiro buscou, inclusive, um fundamento bíblico, né, para se posicionar. Então, fantástico, doutor. Só posso agradecer aí a participação.
dizer que, de fato, é importante esse espírito de inovação e de ação que a gente precisa tomar, né? É natural na inovação que a gente tenha um processo de aprendizado, né? Como a gente está tendo agora no programa Tesouro Verde, né? É sempre possível evoluir, é sempre possível melhorar, mas a gente tem que cuidar para não cair nessa paralisia por análise. Então, isso que o conselheiro colocou é muito importante. Temos uma ideia boa, temos todos os elementos naturais, sociais, tecnológicos, para ser protagonista dessa história, então vamos agir, né? E aí, realmente, a gente tem que reconhecer o projeto de lei do deputado, eu acho que é uma resposta concreta a uma série de questionamentos e perguntas que o empresariado, dentro e fora do país, está fazendo. Todos estão cobrando compromissos socioambientais dos governos nacionais, subnacionais, né, enfim, da fiscalização, e eu vejo que através de projetos como esse, através de projetos que agregam serviços ambientais a qualquer empresa, né? O Tesouro Verde, ele viabiliza isso aí. Tu entra na calculadora lá, calcula o teu impacto, emite o selo e tu agrega essa aderência ambiental a um banco, a qualquer produção. Então, está pronto. O Brasil tem uma solução para começar esse processo, para inserir as florestas do Brasil nesse mercado, e com isso eu passo a palavra aí para a diretora do Brasil Mata Viva, aí, que é, na verdade, essa plataforma aí que a gente escolheu e que a gente está muito feliz de ter escolhido a plataforma como parceira. Pamela, por favor, a palavra é sua. Bom, é uma honra estar aqui com vocês, fazer parte desse ecossistema, desse grande ecossistema do Brasil, que impacta no mundo todo, né? E a gente precisa realmente assumir esse protagonismo. E é uma grande honra nossa ser um padrão brasileiro de créditos ambientais. Então, a gente desenvolveu uma infraestrutura moderna, segura, onde integra todos os players do mercado. Integra aí quem faz a proteção das florestas, integra aí quem é o mercado consumidor, o beneficiário disso, integra o poder público, integra a governança. Então, é um meio que une todos aí nesse mercado de ativos ambientais, né? E tem um princípio que a gente acha muito adequado e que representa muito bem, que é o protetor-recebedor. Então, o Tesouro Verde e o BMV parte desse princípio, né? Onde quem protege precisa ser remunerado pelo que está recebendo de benefícios aí pelos serviços ambientais, né? Então, a gente desenvolveu um instrumento de mercado que permite transacionar esses benefícios ambientais, de forma que tenha governança, que atenda os acordos e os protocolos internacionais. E essa resposta só poderia vir do Brasil pelo potencial que a gente tem. Então, nós somos os únicos no mundo que faz agricultura de conservação de floresta integrada à agricultura de produção de alimentos e energia, né? Então, não só o produtor rural preserva, mas também os entes públicos têm aí o seu patrimônio natural e que precisa ser integrado aí na economia nacional, né? Tem um livro que foi até publicado aqui pela FMG, que é Ninguém Come o PIB, que ele fala que a inserção, a economia que considera a ecologia. Então, o Tesouro Verde é justamente isso, a economia que considera a ecologia. Justamente por a gente ter essa consciência da biocapacidade, né, dos países. Tem uns números bem interessantes que foram apresentados por um relatório da WWF, do Planeta Vivo, né, falando sobre a pegada ecológica e a necessidade para a vida de cada uma das pessoas em cada um dos países, de acordo com a respectiva biocapacidade. E esse relatório demonstra que os países como Luxemburgo, Alemanha, França, Espanha são todos deficitários e que o Brasil tem alta biocapacidade e que o consumo de parte dessa nossa biocapacidade acontece pelo mercado externo, uma vez que exporta essa biocapacidade aí com os produtos agrícolas.
Então, a gente precisa equalizar essa conta. Então, existe um mundo lá fora que tem um mercado lá fora que regulou a necessidade de inserir isso na economia, e nós somos superavitários nisso. Então, a gente precisa se apropriar disso e inserir isso na economia, né? Então, a gente precisa equalizar essa conta, não apenas pelo que a gente deixa de desmatar, que são modelos que existem aí e vêm de origem internacional, mas a gente precisa também ser remunerado pela cobertura florestal que a gente conserva para a produção desses benefícios ecossistêmicos para equilíbrio da vida no planeta. Então, a gente precisa realmente assumir esse protagonismo, e tanto a lei, o PL propõe isso, propõe esse protagonismo nacional, né? E o crédito de floresta é um instrumento que a gente criou de mercado que permite equalizar essa conta, né? E ele é um produto que interage com essas políticas globais e estratégias globais, tanto partindo da Constituição Nacional, como o Código Florestal, o Acordo de Paris, as recentes diretivas aí da União Europeia, e além de ser um instrumento aderente aí às práticas ESG, que exige a governança, e não apenas pelo mercado financeiro, mas também pela vida do planeta, né? Então, a gente tem a honra aí de estar propondo essa solução, especialmente por ela ter saído do país, né? E é uma honra desenvolver isso junto com vocês. Muito bom, Pamela. Muito bom, Pamela. Obrigado aí por compartilhar um pouco aí da plataforma, enfim, dessa solução que hoje está aí sendo estudada pelo CARB, né, o mercado de carbono da Califórnia, Banco Mundial, enfim, Bolsa de Luxemburgo, enfim, tem muita gente estudando, e eu acho que a questão é justamente a gente se posicionar enquanto país, né, enquanto bioma, né, é fundamental que a gente destrave a agenda, né, resgatando um pouco do título da palestra, justamente se posicionando. Eu acho que esse é o grande diferencial, esse que vai destravar. São projetos como o PL 7578 que vão poder fazer isso. Com isso, eu vou passar a palavra para o deputado e para os demais, para as palavras finais. Aí a gente já está fechando quase 1 hora, o tempo voou, né? Então, a gente, para as últimas considerações, para a gente aí fechar com chave de ouro aí essa live. Deputado, por favor. Ô, secretário, eu agradeço muito. Quero mais uma vez falar da alegria do doutor Benedito, aí em Rondônia, realmente o Moschini, o ex-secretário, o Carlos, né, o São Rival da Emater, muitas pessoas, muitos amigos aí. Também o Magô, agradecer a Pamela, né, que tem muita honra de ser minha colega de profissão, a doutora Maria Tereza e tudo, mas a Pamela especialmente. Eu conheço, nós nos conhecemos, nós somos conterrâneos, né, Pamela? Muito obrigado. Tem muita gente da nossa terra mandando mensagem para a gente aqui. Bem, eu acho que é muito estratégico esse momento, e eu tenho trabalhado no Congresso, doutor Benedito, para que eu fale que as melhores leis são aquelas mais simples e sejam execuíveis, e que resolvam um problema efetivo da população. Então, eu quero colocar aqui, secretário, 2 pontos que são fundamentais. Primeiro eu diria assim, o Magô, esse grande amigo, né? Amigo meu, amigo da Tereza, todos nós, ele coloca com muita concretude e simples a maneira do projeto, como que ele beneficia. Eu começo fazendo o cidadão, a pegada ecológica do cidadão. Então, o cidadão que está nos acompanhando, como que ele pode remunerar o produtor? Ele pode ir lá, sua pegada ecológica, ele pode adquirir o crédito de floresta. A empresa, eu já estou subindo numa outra escala. As emissões dela, ela pode neutralizar. Os municípios, estados, eles têm, e o próprio o governo federal, ele tem as unidades de conservação, tem as APAs, tem os seus parques, então eles beneficiam duplamente, né? Melhorando a sua arrecadação, incentivando o produtor. E a gente cumpre também um compromisso com o mundo. Quando o Magô fala de compromisso com o mundo, até uma pessoa me perguntou, na prática, Zé Silva, como funciona? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e os compromissos que o Brasil fez nas conferências mundiais do clima, nós podemos ser o maior mercado vendedor.
E quando eu falo do produtor, Mago, além de colocar o dinheiro na veia, lá no bolso do produtor, eu consigo também dar competitividade. Porque eu vou participar na próxima semana com o presidente Rodrigo Maia e com algumas universidades, doutor Benedito, quando o senhor fala efetivamente que a academia precisa participar, das cadeias livres, né, de queimada, desmatamento e ocupações ilegais. Então, antes que eles venham nos cobrar isso, nós estamos propondo fazer essa rastreabilidade. E o último ponto, para encerrar, materializa também a Constituição de 88, no seu artigo 170, que já colocou essa questão orientador, o princípio e orientador da ordem econômica. A gente resolve a questão do Código Florestal, porque, inclusive, o artigo 41 precisa ser regulamentado, a gente resolve. Resolve o artigo 3º, que é da minha autoria, resolve o artigo 4º das cotas de reserva ambiental. A gente resolve também a lei de 90, 8023, exatamente mantendo o Código Nacional de Atividade Econômica. E a gente resolve também a lei 2004-11076, sobre as diretrizes legais de finanças públicas e privadas. E aí veio a lei, a 13986, que ajuda a gente a materializar. Então, tem um grande pilar jurídico e um grande pilar prático nessa lei. Acho que agora, realmente, a gente fazer essa grande mobilização, como diz o próprio cantor mineiro e poeta Beto Guedes, né? Quando entrar em setembro e a boa nova vier para os campos, né? Andar pelos campos. Né? Então, essa boa nova é a gente aprovar em setembro essa nossa lei e colocar na prática. Muito obrigado aí da oportunidade, parabéns, secretário, pelo trabalho, a Câmara, doutor Benedito, e também ao nosso amigo Magô, por ser o presidente dessa associação tão importante e tão pioneira, né? São os bandeirantes aí dessa questão da floresta, dos conservadores agrícolas, conservadores de floresta. Muito obrigado por poder participar com vocês. Deputado, obrigado pela participação. Marcos, por favor, a palavra é sua aí, palavras finais. Está no mudo, Marcos. A gente vai acostumando devagarzinho. Eu gostaria de frisar um ponto importante, pessoal. Esse projeto já está funcionando na plataforma Tesouro Verde do Amapá. Quem quiser continuar fazendo discurso ambiental, pode ficar, não tem problema nenhum. Mas quem quiser efetivamente contribuir para que possa diminuir esses problemas todos que nós estamos vendo, estão falando a nível nacional e internacional da Amazônia, é só comprar um crédito de floresta. Vai lá na plataforma Tesouro Verde, faz a compra. E se quiser ser mais efetivo ainda, apague a pegada ecológica dele, que também você pode ir lá na plataforma e apagar a sua pegada ecológica. Chega de discurso. Isso está pronto, pessoal. Nós não precisamos ficar inventando roda, já está feita. O processo já existe. É só cumprir o que já está lá. Então, o que eu acho é o seguinte, nós estamos num momento que nós não queremos mais saber de discurso. Nós queremos fazer as coisas que elas aconteçam na prática. E esse é o grande momento da gente mudar esse nosso comportamento. Chega de discurso. Outra coisa que eu queria deixar claro, deputado, que eu acho que a inteligência também desse projeto, ele tem muitas questões, não deu nem tempo de eu falar das demandas, viu, deputado? As demandas que estão lá, elas são importantíssimas, porque as demandas fazem com que haja uma circulação dos títulos. Eu vou citar duas, posso, Eduardo? Rapidinho. Por favor. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui importante. Você pode securitizar a cota de reserva ambiental. Vocês se lembram que teve um problema de muitos pecuaristas que desmataram mais do que devia. E aí o Código Florestal permitiu que ele compensasse esse desmatamento da reserva legal dele através de cota de reserva ambiental. Então, esse título ele vai poder ser usado para pagar essas cotas de reserva ambiental. Outra questão importante, você vai poder integralizar isso em patrimônio de empresa, esse título verde, em patrimônio de empresa ou fundos de investimento. Você vai poder fazer compensações ambientais, você vai poder negociar ele livremente no mercado da Bolsa.
e em balcões organizados. Você vai usar ele como instrumento de quitação ou garantia de transações financeiras, vai poder usar para pagar multas ambientais, vai poder usar também para pagar débitos judiciais. Todas essas demandas, pessoal, vai fazer com que as coisas aconteçam. Agora, um outro ponto que eu deixei para o final, que eu acho que ele é importante demais, é o seguinte: esse projeto ele não necessita de nenhum centavo de dinheiro público, deputado. Isso é importantíssimo. Não vamos ficar pendurados em orçamento, nem federal, nem estadual e nem municipal. Ele é tão inteligente que ele permite que as coisas aconteçam. As pessoas podem contribuir. Se um estudante, por exemplo, o exemplo que eu vou finalizar aqui, voltando àquele assunto que eu estava falando sobre a questão da prática, de colocar em prática. Se hoje um estudante europeu, um adolescente europeu, quiser efetivamente contribuir, ele pode economizar 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes, compra um crédito de floresta que vai custar 12 euros. E ele vai conseguir pagar, contribuir efetivamente, porque ele vai receber um documento e vai dizer, olha, você preservou aquela mata, aquela floresta, daquele proprietário, está localizada neste endereço aqui de azimuth, e você vai ter toda a localização e a identificação dele. E mais, tudo isso registrado no blockchain. Então, acho que são informações importantes e que ajudam a gente a realmente fazer com que essa batalha ela avance com objetividade. Obrigado, Eduardo. Bom, Marcos. Muito bom, Marcos. Obrigado aí pelas considerações. Vamos passar aí a palavra para o nosso conselheiro, doutor Benedito, por favor. A palavra é sua. Muito bem. Como eu disse, foi uma honra, e eu quero dizer o seguinte: eu tenho na minha vida, eu penso assim que a gente pode optar por aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, ou Leva Eu, né? Ou por Geraldo Vandré, Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. E eu estou vendo que eu estou lidando aqui com pessoas que fazem a hora e não esperam acontecer. Que isso seja de motivação, que isso seja realmente de difusão, para que pessoas que pensem um país forte, que preserve seu patrimônio natural, que seja efetivamente o líder do agronegócio, como já o é, e que, com 34%, 1/3 de suas terras agricultáveis, ele é o maior produtor de alimentos do planeta, que é o que todo mundo precisa. Alimento. Com um agronegócio invejável. E com uma preservação ambiental também modelada, e que pode ser expandida com mais modelagem ainda, que pode retroalimentar todo o sistema. Então, que não esperemos acontecer, façamos a hora. E aí, como o Mário já disse, já temos um case de sucesso. O case de sucesso é desenvolvido no Amapá, com a plataforma BMV, que é um padrão brasileiro, com muita honra, de créditos ambientais, que eu estudei a miúde, eu que sou estudioso do assunto, reputo como uma das coisas mais inovadoras que o mundo ainda não conhece. Estudo bastante esse assunto na academia, principalmente a União Europeia e outros países, Estados Unidos, etc., e vejo que é uma coisa muito maravilhosa. Vocês conseguirem efetivamente colocar em prática um case de sucesso e estabelecer um padrão brasileiro de créditos ambientais que tem credibilidade, inclusive negociáveis, transferíveis em bolsa e etc. Então, mas eu penso que daí o setor público, a turma costuma dizer que se o setor público não atrapalhar, já está ajudando muito. Mas eu vejo que o setor público tem que atuar sim, tem que atuar em governança, que é a palavrinha mágica que vocês usam lá no Amapá. Dentro do Tesouro Verde, lá do Amapá, está lá, governança. E a governança exige que atores, esses stakeholders públicos, o parlamento, está lá, o parlamentar José Silva lá na Câmara, que é um líder, que pode comandar toda essa liderança nesse aspecto, que conhece. Tem o Senado, tem as Assembleias Legislativas, tem câmaras de vereadores, tem os executivos federais, estaduais e municipais, tem todos os órgãos, inclusive fiscalizadores, como o TCU, TCE, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e etc., os municipais onde existem. Tem as nossas academias, universidades públicas, federais, estaduais. Temos o setor produtivo, todos os stakeholders privados, todo o setor produtivo da agricultura, da pecuária,
do comércio, da indústria, da prestação de serviços, na prestação de serviços que entra, inclusive, prestação de serviços ambientais, que a prestação de serviços responde por 70% da maioria das economias que nós temos localizadas. Então, nós temos que pensar nacional, regional e local. E fazer aquilo que Peter Drucker fala como um grande administrador que for o pai da nossa administração. Pensar alguma coisa de planejamento é trazer o futuro, esse futuro, ao presente, que já começou com esse case de sucesso. Então, as UCs estão aí negociáveis já no Tesouro Verde do Amapá. É isso. Muito bom, doutor. Obrigado pela sua participação. Vamos passar aí para a nossa diretora aí para ela fechar aí com chave de ouro. Por favor, Pamela, palavras finais aí. Eu queria só reforçar o convite. Então, nós temos uma realidade no Brasil, está disponível a todos, que vocês venham a integrar isso. Vamos fortalecer a nossa voz, não só internamente, mas também externamente, que nós temos não só um modelo, é uma prática real. Então, que todos nós fortalecemos não só o agronegócio, mas o Brasil e uma referência de modelo no mercado de ativos ambientais para o mundo. Então, é isso. Muito bom. Para a gente fechar a nossa sexta-feira. Pessoal, então, muito obrigado, deputado Zé Silva. Fantástico trabalho. Estamos aí na torcida, trabalhando, apoiando aí o seu projeto. Magu, nosso grande presidente da Abraflon, continuamos aí na parceria, tenho certeza aí que vamos criar mais demandas do que as que você citou, né? A gente tem muito trabalho pela frente. Doutor Benedito, conselheiro, eu acho que falar de governança, realmente, eu tenho certeza que essa é só a nossa primeira agenda, como eu falei, espero ter outras para aprender mais aí com o conselheiro e, com certeza, aproximar laços, né? Eu acho que a Amazônia, o consórcio mostrou a importância de a gente, das transformações que a União pode fazer, né? O consórcio é um exemplo disso. Eu tenho certeza que com essas conversas, com esses aprofundamentos, uma live como essa, graças a vocês aí, com certeza orientou, esclareceu muito o tema, né? E espero que a gente possa fazer outras dessas. Então, uma boa sexta-feira, muito obrigado a todos e até mais. Obrigado, pessoal. Satisfação. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.